todos muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Nesse canal, estamos aqui no nosso curso de Organização da Educação no Brasil e a ideia central, a ideia crucial é podermos fazer aqui uma discussão de elementos que são jurídicos, políticos, econômicos, sociais, históricos e educacionais, que tem a ver com a organização da educação no Brasil. Ele é destinado aos alunos de graduação e de pós-graduação, especialmente aqueles das licenciaturas, com especial ênfase para os alunos da Universidade Federal Fluminense, a qual tenho muito orgulho de ser professor associado, professor na graduação, no programa de pós-graduação em educação, membro pesquisador do Núcleo de Estudos em Gestão Escolar, Políticas Públicas Educacionais no GEP e líder do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Instâncias de Socialização. Desenvolvo algumas atividades. Como pesquisador e professor do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UF, e sou professor da especialização em finanças e também sou professor do programa de educação financeira para quilombolas e assentados da Reforma Agrária. Sou consultor, na verdade, desse curso. E hoje eu quero, inicialmente, agradecer ao público que é minha audiência e pedir a todos que não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal. Assim vocês reforçam essa iniciativa e podem ajudar a que possamos continuar trazendo para a área de educação, apesar de eu não ser um youtuber profissional. Eu sou alguém que está usando o YouTube como ferramenta de divulgação, disseminação de conhecimentos. O interesse é acadêmico. Muito bem. Hoje iniciamos uma parte que é bastante pesada da matéria. Nós vamos analisar a LDB e vamos comentar artigo a artigo. Essa é a quinta aula do curso, mas é a primeira parte em que nós estamos lendo a LDB e analisando-a. Então, iremos fazer hoje um percurso que irá analisar do título 1 ao título 4. A LDB tem 9 títulos. Então, nós vamos do título 1 ao título 4 hoje. E são 20 artigos. Não basta lê-los, há que analisá-los. Faremos isso, então. Porém, para fazê-lo melhor, estou aqui com a ferramenta de compartilhamento de tela. E essa é uma ferramenta que eu vou utilizar de maneira a mostrar a referência da lei. Como fazemos isso? O link que vocês verão na descrição, um deles ao menos, ele vai direto para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação na sua versão mais atualizada, que é no site do Planalto. Então, mãos à obra. Vamos até o melhor que podemos fazer. Estou me preparando para compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, essa, senhoras e senhores, é a nossa LDB. Lei 9394, de 20 de dezembro de 96. Estabelece diretrizes e bases da educação. Pulando toda uma parte que está à esquerda em azul, que são alterações que foram realizadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o regulamento pelo Presidente da República, comecemos com o título 1. O título 1 não podia ser mais genérico e não podia ter mais a ver com a lei. O título 1 se chama da educação. Então, nós temos lá no artigo 1º processos formativos que se desenvolvem familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, temos aí uma definição de educação. Restou apenas, na lei, definir o que significam processos formativos. Esse é um jargão pedagógico. Quem está fazendo cursos de pedagogia sabe, quem dá aula em cursos de pedagogia sabe. Porém, não necessariamente todos sabem o que é um processo formativo. Então, merece essa primeira crítica. Aliás, uma observação: sempre que na lei nós virmos alguma coisa cujo sentido é vago e impreciso, tenho a certeza de que existe ali uma pegadinha. Ou seja, pode-se entender processo formativo como praticamente qualquer tipo de prática, praticamente qualquer tipo de ação educativa, melhor dizendo, já ia eu falando em praticamente, prática, isso fica pleonástico. Bom, vamos lá então. No parágrafo 1º, e aí sim ele está direcionando e dizendo o que a lei vai disciplinar. Ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A saber, especialmente escolas e instituições de educação superior. Mas não somente essas, conforme vamos ver mais adiante. Tá? Mas principalmente escolas e universidades ou demais organizações de educação superior estão disciplinadas pela LDB. E no parágrafo 2º, ele dá uma direção para a educação escolar. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, existe um objetivo, e um objetivo que está muito ligado a um elemento que surge. Não deixem de ver o meu vídeo sobre os 4 pilares da educação mundial, que é complementar à influência dos organismos internacionais da educação, porque aí nós poderemos ver de que maneira essa educação escolar vai se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. De cara, eu digo que isso tem a ver com um dos pilares da educação colocados aí pelo Jacques Delors para o 3º milênio, que é o saber fazer. Ou seja, a educação escolar, de acordo com a LDB, ela vai levar o sujeito, vai levar o indivíduo a ter uma relação com o mundo do trabalho. Uma relação bastante direta. Vai caber à escola mediar essa relação, vai caber às instituições de ensino mediar essa relação. Muito bem, isso é um ponto. Vamos adiante. O título do 2º, ele praticamente ele repete e dá algumas modificações na redação no que diz respeito aos princípios da educação nacional já vistos no artigo 206 da Constituição. Ele amplia, ele complementa o que nós vimos lá no artigo 206 da Constituição. Vamos a eles. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Opa, tem uma pegadinha aí. O que está sendo entendido como pleno desenvolvimento do educando? A lei não define. Se a lei não define, isso vai abrir espaço para as mais variadas interpretações. Por isso, na aula introdutória sobre a LDB, um elemento que eu deixei bem claro é que ela é de tal modo maleável e flexível que, dependendo da orientação política do governo que vier, ela pode ser utilizada tanto num viés mais conservador quanto num viés mais progressista. Não importa. Ela é muito ambígua. Ela reflete bem a característica do Darcy Ribeiro nesse sentido. Bom, então, a LDB está reforçando no artigo 2º que, dos princípios e fins da educação nacional, a educação precisa qualificar para o trabalho. A gente vai poder discutir isso em outras aulas, porque, em grande parte do tempo, a educação
básica, especialmente, ela não qualifica para o trabalho. Tá? Ela qualifica mal para o trabalho. Vamos lá. Artigo 3º. E aí vem os princípios. Né? Lembrando que princípios são diretrizes a serem seguidas e que vão posteriormente ser regulamentadas em cada caso concreto, em cada caso específico. Os princípios são igualdade de condições para acesso e permanência na escola, o que justifica a existência de uma série de programas suplementares de emprego e renda, suplementares de geração de renda e suplementares de apoio ao ensino. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Desde que, e aí precisamos ter isso em mente, essa liberdade ela não pode ferir o ordenamento jurídico, ou seja, ela não pode se converter numa liberdade para propagar ideias racistas, ideias persecutórias, ideias discriminatórias e ideias que afetem a dignidade humana e a honra das pessoas. Tá? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, muito bem, isso é uma garantia fundamental para quem ensina, para quem aprende. Nós podemos ter as mais diversas concepções pedagógicas, desde que não venham a ferir o ordenamento jurídico. Por exemplo, eu não posso abrir, ninguém, como sujeito, não pode abrir uma escola com uma pedagogia inspirada na Alemanha nazista. Por quê? Porque isso vai ferir a Constituição Federal e ela está acima da LDB. Isso vai ferir a Constituição Federal, porque, além de nazismo ser crime inafiançável, ele fere o princípio da dignidade humana, porque é um tipo de pedagogia amplamente discriminatória, para não dizer genocida. Então, de cara, nós vemos que esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas vai nos remeter a um princípio, que é um princípio da autonomia. Que a autonomia é liberdade de ação dentro das normas instituídas previamente pelo ordenamento jurídico. Quarto princípio, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Absolutamente desnecessário. Ele é uma decorrência dos outros dois. Fica aí como um apêndice, tá? Fica como um órgão sem função, fica como um inciso praticamente sem função na LDB. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Está repetindo a Constituição. Na Constituição nós vimos isso, né? Que instituições públicas e privadas de ensino precisam existir. Lembrem que lá no artigo 206, inciso 6º da Constituição, o ensino público em estabelecimentos oficiais ele é gratuito. E aí, no artigo 3º, inciso 6º, nós temos a reiteração disso. A Lei Maior da Educação, ela reitera isso, ela garante essa gratuidade. Tá? Então, é proibido em escolas e instituições públicas de educação superior a cobrança de mensalidade, salvo mudança na Constituição e mudança na LDB. Valorização do profissional da educação escolar, isso foi regulamentado mais adiante com a lei do Fundeb, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Inciso 8º, gestão democrática do ensino público. Preste atenção na pegadinha, hein? Na forma desta lei, ou seja, essa lei vai falar em algum momento de alguma coisa da gestão democrática e da legislação dos sistemas de ensino, ou seja, vai recair aos sistemas de ensino regulamentar o que está sendo entendido por gestão democrática e de que maneira ela vai ser garantida e efetuada. Vamos ver aqui, então, que a temática da gestão democrática não está totalmente resolvida na LDB, não. Bom, o próximo princípio é garantia do padrão de qualidade, isso eu já disse na aula sobre Constituição. No Brasil, entende-se padrão de qualidade como PISA, para situar o Brasil em relação às outras nações, Prova Brasil, SAEB, Enem, ENAD. Em outra aula, vamos explicar o que significa tudo isso, porque vamos falar de avaliação. É uma aula pesada, mas muito importante, porque vamos falar de sistemas de avaliação.
O Brasil construiu primeiro um Sistema Nacional de Avaliação para depois pensar em um Sistema Nacional de Ensino que ainda não existe. Mas vamos chegar lá. Tá? Hoje, o padrão de qualidade para a educação básica é o IDEB. Quem tiver dúvidas, por favor, veja a aula anterior sobre Constituição e a Educação Nacional, sobre Constituição Federal e a Educação Nacional. Valorização da experiência extraescolar, ou seja, aqueles indivíduos que não estiveram na escola, mas que por algum motivo conseguem aprender esses conteúdos, eles podem, inclusive, realizar exames para demonstrar que eles possuem aqueles conhecimentos ministrados na escola e assim eliminá-los, né? Assim você não ter de fazê-los de novo. Um exemplo disso é uma política pública chamada ENSEJA, que é o Exame Nacional de Curso de Educação de Jovens e Adultos, tá? Que nivela o sujeito a partir do que ele demonstra na prova, mesmo que ele não tenha frequentado a escola. Vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Inciso 11. Está reiterando o que já foi dito, tanto no título anterior, quanto diz respeito à maneira como o trabalho é vinculado à educação. Tá? É uma reiteração aqui. Consideração com a diversidade étnico-racial, que foi incluído pela Lei 12.796 de 2013, ou seja, o ensino precisa não somente pensar, mas principalmente ter algum tipo de tratamento no que diz respeito às múltiplas etnias existentes no Brasil. Um exemplo disso é uma lei anterior, que vem após a LDB, que é a Lei 10.639 de 2013, que inclui o ensino de história da África na educação básica e na educação superior. Inciso 13º. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Isso aqui é muito importante, porque ele está dizendo que a educação de jovens e adultos ela vai garantir esse direito. E mais, é garantido também nas instituições de educação superior que, se o sujeito atingir esse nível, ele possa continuar. Então, é um direito que precisa ser garantido. É uma redação que é incluída pela Lei 13.632 de 2018. Chegamos ao título 3. Título 3 se chama Do Direito à Educação e do Dever de Educar. Percebamos que não se fala mais só do acesso ao direito à educação. Aqui estão sendo atribuídas responsabilidades sobre quem tem o dever de educar as gerações vindouras. Tá? Então, o seu primeiro inciso vai dizer que a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Observem que aqui tem uma complementação ao que temos lá no artigo 205 da Constituição, que fala que educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Precisamos fazer sentido. A organização é pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. A educação básica está organizada assim. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Percebam que a educação infantil ela passa a ter uma modificaçãozinha aí, que está prevista algo prévio à escola. Especialmente as creches se enquadram aqui. Especialmente as creches. E em unidades de educação infantil. Outro elemento que é sumamente importante é a garantia no inciso 2º
Da educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Entendam, essa garantia, ela não é uma garantia qualquer. E precisa, e muito, ser colocada. Eu vou até interromper o compartilhamento aqui. Vou ter que interromper esse compartilhamento. Ela precisa muito ser estudada, por quê? Porque, em boa parte dos casos, os pais, por desconhecerem o direito, não sabem que os seus filhos, até 5 anos de idade, têm direito, por feito por nenhum sistema de ensino, nenhuma rede. Criança até 5 anos de idade tem acesso à creche e à unidade. Senhores pais e responsáveis, gravem com letras de fogo esse inciso segundo, porque é dever do Estado oferecer até os 5 anos de idade educação obrigatória nas redes públicas de ensino. Voltemos então ao compartilhamento de tela para irmos acompanhando a leitura. E nós vamos ter no âmbito da educação especial para aqueles alunos que possuem deficiências ou as assim chamadas necessidades especiais, a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E esse atendimento vai ser transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, ou seja, vai da educação infantil até pós-graduação. Há necessidade de ter essa garantia. Na Universidade Federal Fluminense, por exemplo, nós temos o programa Sensibiliza UF. E esse programa ele é voltado para o atendimento dos alunos que têm necessidades especiais e estão na educação superior. Eu mesmo já tive a oportunidade de presenciar a maneira como a universidade, em uma gestão anterior, à época o reitor era o professor Roberto Salles, e o pró-reitor de assuntos estudantis era o professor Sérgio Mendonça, eles tiveram toda uma ação para atender um aluno surdo que estava fazendo curso de física no Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, unidade de Pádua, à época da diretora Maria Gorete Rodrigues. Então, não que outras ações não aconteçam, acontecem, mas eu estou falando de uma que eu fui testemunho ocular, certo? Muito bem. Esse atendimento educacional especializado nas escolas e redes de ensino, normalmente ele tem a ver com salas de apoio, salas de recursos, mas tem muito que evoluir aí. Por quê? Porque, muito embora existam normas do FNDE para isso, há ainda uma necessidade muito grande de profissionais que trabalham com psicomotricidade, psicologia, psiquiatria, fisioterapia e outros para que trabalhem de maneira interdisciplinar essas necessidades especiais. Quando o inciso terceiro fala preferencialmente na rede regular de ensino, ele está dizendo que, caso não seja possível atender na rede regular de ensino, será necessário colocar o aluno numa instituição privada que trabalhe isso. Muito bem. Inciso 4º. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Ou seja, a educação de jovens e adultos, a EJA, é gratuita e deve ser gratuita. O inciso 5º repete algo que eu já havia dito, reputado como desnecessário. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ora, não há nenhum impedimento em matéria de lei que a capacidade individual possa fazer com que o sujeito progrida nos níveis e modalidades de ensino. Isso aí está vetado. Isso aí é uma coisa que deveria ter sido vetada, mas não foi.
né? São questões do direito brasileiro que vão aparecendo aí. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando, já vimos isso na Constituição Federal, inciso 6º, só reitero. Inciso 7º, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade. Opa, já está começando a ficar mais complexo, porque aqui você precisa ter algumas garantias, né? Garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Isso está colocado como um dos princípios, porém, esse regulamento vai caber a cada rede de ensino. Cada rede de ensino, cada escola vai ter que validar isso. Sabemos que num país como o Brasil, com profundas desigualdades econômicas e sociais, e com uma profunda carência de recursos e gestão de recursos, isso aí, na maioria dos casos, não vai acontecer. Por isso, eu disse na primeira aula, há uma diferença muito grande, em alguns casos, entre o que a lei propõe e o que vai efetivamente ocorrer. Muito bem. O inciso 8º fala em atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Isso aí já está lá na Constituição, mas está reiterando, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Quem faz esse papel é a FNDE, e essa redação foi dada pela Lei 12.796 de 2013. O nono, ele vai trazer aqui novamente a ideia de padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Ou seja, é aquilo que, no que diz respeito ao financiamento da educação, fica definido como um indicador chamado custo-aluno-qualidade. É quanto, na educação pública, deve ser investido, e eu não falo em gasto, eu falo em investimento nesse caso, porque não posso entender que uma área estratégica do Estado, como a educação, venha a lidar com as suas despesas como se fossem gastos, na medida em que a educação, como já é largamente difundido e sabido, é um investimento que fazemos no sentido de melhorar não só a mão de obra, mas os próprios padrões de sociabilidade das futuras gerações. Assim sendo, aqui nós vamos ver esses padrões mínimos de qualidade tendo também alguma associação com a infraestrutura. 10º, vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Opa! Onde é que está a pegadinha aqui? Tem uma pegadinha aqui. Mais próxima de sua residência, tem 2 interpretações possíveis que pode ser feito por aquele gestor, não só da escola, mas do sistema de ensino. Primeiro, será que necessariamente eu preciso colocar a criança naquela escola, não importa o número de vagas, por ser mais próxima, ou, na hora de alocar a criança, eu terei de alocar a partir da que for mais próxima da residência, desde que tenha vaga. Essa é uma interpretação dúbia. Existem casos, especialmente em municípios com zona rural, em que há programas de transporte escolar para trazer as crianças até o centro, até a cidade, vamos dizer assim, para que elas estudem, porque não há escolas próximas. E aí você vai dizer, não, a escola mais próxima na residência dela é a 15 quilômetros, é a 20 quilômetros. Questão controversa. Quem é que pode nos ajudar nisso? Defensoria Pública, Ministério Público. Esses são órgãos, sem contar no Conselho Municipal de Educação. Esses são órgãos responsáveis, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Estaduais de Educação, são responsáveis por essa fiscalização, certo? No artigo 5º,
veremos que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. E olha, interessante, aqui vem o direito público subjetivo, ou seja, você nasce com ele. O fato de nascer, o fato de estar presente no país já te dá esse direito público subjetivo. Tá? Você existiu, você já tem. E aí vamos para a garantia desse direito, ainda no artigo 5º. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Então, não teve acesso à educação, qualquer um pode peticionar perante a justiça, ou seja, pode ir até a justiça e requerer esse direito. O ideal é acionar o Ministério Público ou procurar uma associação que vá fazê-lo. Tá? É o ideal. Então, no seu parágrafo 1º, temos aqui algumas competências. Tá? Então, vamos ver aqui. Sua competência federativa deverá licenciar anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Isso aí cabe ao censo escolar, que é feito tanto pelo INEP quanto pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Esses dois órgãos juntos promovem o censo escolar. E esse censo escolar, ele é quem dá conta de quem são as crianças, quantas são, em que locais se situam e tudo mais. Repetindo a Constituição, dentro o poder público, na competência da esfera federativa, deve garantir que seja feita chamada pública e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Ou seja, mais adiante vamos ver as competências do poder público. Mas já sabemos de cara que, por exemplo, educação infantil é atribuição do município. Uma vez assegurada essa obrigatoriedade da educação infantil e do ensino fundamental, que são atribuições do poder municipal, aí sim você vai poder complementar outros níveis e modalidades de ensino. Exemplo, se eu quero ter uma universidade municipal, eu preciso primeiro, se eu quero ter uma instituição de educação superior, uma faculdade, e até uma universidade municipal, eu preciso primeiro atender toda a demanda de ensino fundamental e educação infantil dentro da esfera da competência. Um estado, a mesma coisa, tá? É mais ou menos isso. Qualquer das partes mencionadas no caput, ou seja, no início desse artigo, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita essa ação e de rito sumário, ou seja, uma ação que tem prioridade, né? A ação judicial correspondente, ou seja, ela tem prioridade, ela fura a fila das outras. Né? Parágrafo 4º, aqui é importante. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o funcionamento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Se for prefeito e governador, fica inelegível. Secretário de Educação passa por processo de improbidade administrativa e é afastado de cargo público, caso seja comprovada essa negligência da autoridade competente, para garantir o oferecimento do ensino obrigatório. Para garantir o cumprimento, isso no parágrafo 5º, da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Quais são essas formas alternativas?
Se você não tem escola suficiente, você lida com a iniciativa privada, mas já prevendo uma ampliação da rede escolar. Eu vou dar um exemplo de como isso às vezes não sai bem. Em determinado município do estado do Rio, isso é um caso público, eu não tenho nenhum problema em dizer. Quem quiser procure saber mais o que aconteceu, porque já é um processo que teve sentença transitada em julgado, informação pública. Um determinado município não possuía vagas suficientes para as crianças. E aí alguém ia lá na prefeitura e apresentava essa questão. Ia até a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação encaminhava para a prefeita, e a prefeita encaminhava para uma escola privada. Até que essa escola privada, além de custar caro para o município, porque ela cobrava um valor elevado, ela ficava superlotada de crianças. Por um acaso, essa escola privada tinha como uma das sócias majoritárias, lá no contrato social, a irmã dessa prefeita. Isso foi um problema, isso deu Polícia Federal, isso deu Ministério Público. E eu mostro isso só para dizer o seguinte: a diferença entre a legalidade e o crime é justamente o fato de que alguém usa a lei para praticar atos ilícitos. Isso já não faz mais parte da organização da educação no Brasil. Isso aí é psiquiatria forense, isso aí é direito criminal. Tá? Mas eu gosto de trazer esses exemplos só para a gente ver como a não observância, né, você não prestar atenção à legislação, às vezes te leva a desvios. Tá? Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Perceba o seguinte, a partir. Não quer dizer que é só aos 4 anos de idade. Então, mesmo que o sujeito tenha 17 anos, que é o máximo, né, que, digamos assim, que é o, dentro do ensino regular é o máximo, é responsabilidade dos pais matricular na educação básica. Pode ser pública, pode ser privada, mas tem que manter, tem que matricular o ensino a criança na escola. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidos às seguintes condições. E isso aqui é fundamental para a gente entender, especialmente quem amanhã ou depois for assumir escolas privadas ou for querer criar uma escola privada. Primeiro, é necessário o cumprimento das normas gerais de educação nacional e do respectivo sistema de ensino, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, isso nós já vimos na Constituição, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o artigo previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Ou seja, algumas escolas filantrópicas, confessionais ou comunitárias podem receber financiamento público desde que demonstrem o seu interesse público e, principalmente, venham a demonstrar que não são com fins lucrativos. Então, podem vir a receber. Artigo 7º-A. Esse é enorme. Foi incluído pela Lei 13.796 de 2019. O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada de qualquer nível é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de prévio e motivado requerimento ausentar de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir a critério da instituição e sem custo para o aluno uma das seguintes prestações alternativas. Ou seja, antes de entrar nas prestações alternativas, vamos pensar alguns casos. Pensemos, por exemplo, num aluno muçulmano. A sexta-feira é um dia sagrado para ele. Ele não pode ir à escola. Ele não pode estar presente. A escola precisa fornecer uma alternativa para que ele não seja prejudicado. Um judeu. O sábado é sagrado, é o Shabat. Ele não pode ir à escola. Então, é necessária uma alternativa para que ele não seja prejudicado.
até mesmo um católico, cujo domingo é sagrado e, salvo numa situação excepcional, tenha alguma atividade no domingo, ele tem garantido o mesmo direito. E assim sucessivamente, senhoras e senhores. Garantido a partir da crença desse indivíduo. Então, mas ele não fica liberado da atividade, não. O que vai acontecer? Ele precisará fazer ou, inciso 1, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Ou seja, se ele é da manhã, ele só pode fazer essa atividade na tarde ou à noite se ele concordar. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Certo? Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares, o plano de aula do dia da audiência do aluno. Não adianta você colocar isso nessa, entre aspas, segunda chamada, matérias que o aluno não viu. Matérias que são muito antigas. Não, tem que ser aquilo que ele faria no dia em que não pôde estar presente devido à sua confissão religiosa. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Certo. Perfeito, porque poderia muito bem haver atividade alternativa e a frequência ser cobrada. Não é o que acontece. Não é o que deve acontecer. Terceiro, as instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos, isso contando a partir de 2019, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. E quarto, o disposto deste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei, incluído pela Lei 13.796 de 2019. Ou seja, o artigo 83, que a gente vai ver mais adiante da LDB, vai mostrar que o que está disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar. Muito bem. Estamos aqui, passamos os 3 primeiros títulos. Como podemos ver, a LDB não é uma hidra, ela não é um monstro de muitas cabeças, ou pelo menos temos a possibilidade de enfrentar as cabeças sem que elas se multipliquem. E aí, mais adiante, vamos entrar no título 4 da LDB. É um título bastante extenso. Fomos até aqui com 8 artigos e ele vai até o artigo 20. Ele regulamenta aquilo que é a matéria-prima da Organização da Educação no Brasil. Ou seja, o próprio título é da Organização da Educação Nacional. Então, ele resume como a educação no Brasil deve se organizar. Vamos, então, a esse título 4 da LDB. Passemos, então, para o compartilhamento do texto legal no seu título 4. Então, a Organização da Educação Nacional. Lá no artigo 8º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Resta dizer o seguinte: não existe lei que regulamente esse regime de colaboração. Portanto, na prática, isso não acontece. Às vezes, temos, inclusive, a concorrência entre entes federativos. Exemplo, escolas municipalizadas. Muitas vezes, há estados da federação que repassam a gestão de uma determinada escola estadual para um município sem repassar os recursos. Então, esse regime de colaboração precisa ser regulamentado. Precisa realmente ser regulamentado. A parcela com a qual o governo federal contribui para a educação nacional precisa também ser discutida. Assim sendo, esse regime de colaboração ele é uma matéria ainda muito controversa.
Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. E o que é essa Política Nacional de Educação? Mais adiante vamos ver que ela fica expressa no Plano Nacional de Educação. Articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino e exercendo função normativa, ou seja, a função de criar a lei, a função redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso aí está copiado lá do artigo 208 da Constituição Federal. Tá? Muito bem, no parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Ou seja, aqui estamos falando de autonomia, não de liberdade, tá? Os sistemas de ensino terão liberdade de organização desde que cumpram as normas gerais previstas nessa lei. E nós vamos ver mais adiante quais são essas normas, que têm a ver com as competências de cada um dos entes federativos e dos seus sistemas de ensino a eles ligados. Artigo 9º. A União vai incumbir-se-á de educação, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Lembrando que existem territórios como Fernando de Noronha, que eles, na verdade, precisam também da ação da União para manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino. Tá? Lá funciona dessa maneira. Distrito Federal tem uma ambiguidade, porque em parte ele é um estado e em parte ele é um município. Ele tem peculiaridade, por isso que muitas vezes na lei, como no inciso anterior, nós vamos ver o estado, o Distrito Federal e os municípios, certo? Artigo 3º, inciso 3º, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Quem auxilia nisso é o FNDE e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Um é uma autarquia e o outro é um fundo contábil, que tem a ver com a redistribuição de impostos que já são recolhidos nos entes federados. Quarto, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências, isso aqui é importante, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Aqui está já lançado o germe da assim chamada Base Nacional Comum Curricular, no artigo 9º, inciso 4º. Mais adiante isso vem a acontecer e hoje estamos num processo bastante avançado. Vai ter uma aula só para falar da regulação pedagógica na educação brasileira. Então vamos falar de parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais, Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio, mas isso fica para uma outra aula. É só para saber que o fundamento legal está aqui, artigo 9º, inciso 4º. Artigo 4º-A. Estabelecer em colaborações com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Isso aí foi incluído pela Lei 13.234 de 2015 e traz uma mudança muito importante de paradigma na educação especial. Qual é? Primeiro, trabalhar numa perspectiva inclusiva. Segundo, reconhecer aqueles alunos que têm altas habilidades artísticas, motoras, habilidades lógico-dedutivas e de criatividade, como sendo credores de uma educação diferenciada na rede pública de ensino. Da mesma maneira, os superdotados, aqueles que no vulgo, no dito população chamado gênios, os superdotados, aqueles que possuem um QI acima da média e outras habilidades agregadas, eles também passam a ter esse direito. E por quê? Por uma razão simples.
para eles, o tempo de aprendizagem é diferente e o modo como eles aprendem é diferente. Na minha época de criança, pude acompanhar muito de perto o caso de um estudante que ele não ia às aulas porque ele achava as aulas absolutamente lentas e chatas. Então, ele só ia no dia da prova, estudava em casa, arranjava lá com a diretora uma maracutaia lá, enchia de atestado médico e vinha só no dia da prova, tirava 10 na prova e ia embora, só voltava no dia da prova de novo. É claro que hoje em dia, com a LDB, nós temos, como vamos ver adiante, que manter 75% de frequência dos estudantes. À época não era assim. Então, para evitar esse tipo de situação, o artigo 9º, inciso 4A, propõe esse censo, né, esse diagnóstico de alunos nessa situação. Inciso 5º, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Isso aí fica a critério do Ministério da Educação, especialmente no que diz respeito ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sexto, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando definição de prioridades e melhoria da qualidade de ensino. Estão aí colocados os exames nacionais. Enem, ENAD, SAEB, Prova Brasil, IDEB, né, que é um instrumento que vai validar esses dois, e até o PISA se enquadram dentro desse inciso. Sétimo, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. A União, isso é competência da União. Mesmo na iniciativa privada, as instituições de educação superior estão vinculadas à União, ao governo federal. Inciso 8º, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Tá? Ou seja, se você tem uma universidade estadual, ela também vai participar do processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, o qual fica a cargo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, na secretaria, tem uma secretaria especial do MEC, antigamente chamava SESU, e aí havia um trocadilho, né? SESU parece um pouquinho com sexo, e ela mudou para SERES, que é a Secretaria Especial de Regulação da Educação Superior, já há alguns anos. Muito bem. O 9º, responsabilidade da União. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os seus estabelecimentos de ensino. Ok, você vai avaliar tanto o curso quanto o estabelecimento. Uma avaliação que é tanto focada nos exames nacionais de cursos, quanto nas condições de funcionamento desses cursos nas instituições, a partir de algumas dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras ou de infraestrutura. Já fui avaliador do MEC por algum tempo, eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso. Passa-se um pente fino no que se diz respeito aos cursos e no que diz respeito às instituições de educação superior. Ok. Na estrutura educacional, parágrafo 1º, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criada por lei. Essa lei já existe há algum tempo, tá? Ele foi criado antes da LDB, inclusive, Conselho Nacional de Educação. E ele vai ser atribuída a função prevista no princípio da gestão democrática, lá no artigo 206, inciso 6º da Constituição. Ou seja, o Ministério da Educação não decide sozinho. Ele tem um órgão que tem função normativa de supervisão com atividade permanente para regulamentar e para dialogar com o Ministério da Educação no que diz respeito à educação nacional. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos dispostos nos artigos 5º a 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários
de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Isso acontece via Exame Nacional de Cursos, né, o ENAD, Exame Nacional de Desenvolvimento da Educação Superior, e nós temos também Enem, Prova Brasil, SAEB e etc. Artigo 3º, as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal desde que mantenham instituições de educação superior. Ok. Os conselhos estaduais de educação podem, nesse caso, avaliar desde que essa competência seja delegada. Então, eles podem avaliar essas instituições de educação superior caso essa competência seja delegada aos estados. Falando em estados, vamos ao artigo 10º, que define competências dos estados. Percebam que as competências são parecidas. O que vai mudar? Vai mudar a faixa de abrangência. Vai mudar o âmbito em que elas acontecem. Falamos ainda há pouco da União, vamos falar de estados. E então temos praticamente uma repetição do que foi dito, mas mudando a escala. Temos então, no inciso 1º do artigo 10º, a atribuição de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Nada mais justo. Se o Estado tem dotação orçamentária para isso, ele tem mais que manter as suas instituições de ensino. 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Bem, o ensino fundamental tem competência compartilhada. Tanto o município quanto o Estado oferecem. E aí, cada caso vai definir a quem compete essa responsabilidade compartilhada. Via de regra, vou dar um exemplo do Estado do Rio de Janeiro. Via de regra, 1º a 5º ano tornam-se responsabilidade dos municípios. E 6º a 9º ano tornam-se responsabilidade dos estados. Muito embora em outros estados vejamos arranjos diferentes. A lei permite arranjos diferentes. O importante é saber que é uma competência compartilhada e que ela precisa estar definida em lei em cada caso. Inciso 3º, fala elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando suas ações e as dos seus municípios. Lembro aos senhores e senhoras o seguinte, alguns estados não têm plano estadual de educação, ou quando possuem, literalmente fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, corta e cola do Plano Nacional de Educação. O Estado do Rio, por exemplo, é bastante fraco no que diz respeito a essa fidelidade legislativa. Tá? Bastante fraco. O Plano Estadual de Educação do Estado do Rio, até hoje, em 2020, ele ainda titubeia, ainda não está sequer totalmente regulamentado. É só para mostrar que existe diferença entre o texto da lei e o que acontece na realidade. Tá? Inciso 4º. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos de instituição de educação superior e estabelecimento do seu sistema de ensino. Claro, competência que traz competência. Se é a instituição estadual, primeiramente, o ente federado estadual é quem vai regulamentar isso. 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ok. As normas que não estão previstas em lei, elas são responsabilidade dos conselhos estaduais de educação. Muito bem. Inciso 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade, aqui a competência do Estado, prioridade do Estado, ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o artigo 38 dessa lei. Ensino médio é obrigatório. Mesmo caso da criança que não encontrou vaga na rede pública e foi até o poder público municipal. Não encontrou vaga na rede pública para o ensino médio,
vai se dirigir à Secretaria Estadual de Educação e ao governo do Estado, e caso seja negado esse direito, vai procurar peticionar junto ao Poder Judiciário a garantia desse direito. Sétimo, inciso 7º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único. Ao Distrito Federal, aplicação às competências referentes aos estados e municípios. Ok. Tem até o programa Caminho da Escola, que é um programa do governo federal, existe até hoje, em que o FNDE coloca ônibus amarelos, e esses ônibus amarelos, eles funcionam tanto para transportar alunos da rede estadual quanto da rede municipal, mas aí há uma contrapartida financeira, tanto estados quanto municípios, para manter esse programa, porque a competência deles, transporte escolar. Muito bem. No artigo 11º, vamos ver quais as incumbências dos municípios. Lembrando que aqui temos um caso do que no direito se chama de simetria convergente, ou seja, aquilo que está disposto no nível superior da legislação vai sendo replicado nos níveis dos entes federados abaixo na escala hierárquica. Então, temos lá no artigo 11º que os municípios incumbir-se-ão de 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e sistemas, instituições oficiais e seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas, ou seja, escola que tem muito aluno e pouco recurso, vai ter de receber recursos de escolas que têm muito recurso e pouco aluno, trocando em miúdos. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, vide as leis orgânicas, tanto estaduais, quando estamos falando de Estado, quanto dos municípios, quando estamos falando de ensino. Elas baixam as normas complementares. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, e especialmente escolas de educação infantil, que são atributo, conforme veremos mais adiante, dos municípios. Então, escolas de educação fundamental, de ensino fundamental e de educação infantil, elas estão sob a guarda dos municípios e veremos isso caso a caso como acontece. O Conselho Municipal de Educação tem um papel preponderante aí, assim como o Serviço de Supervisão Escolar. Inciso 5º. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidos plenamente as demandas de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, atendeu 100% da demanda e tem recurso sobrando, pode, por exemplo, abrir uma faculdade municipal. Nada impede. Inciso 6º, assim como dito lá para os estados, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Mesma coisa do que eu falei para a educação estadual. Parágrafo único. Os municípios, e isso é importante, pensemos em municípios pequenos, municípios com pouco produto interno bruto, população pequena. Eles podem fazer a opção por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele, com esse estado, um sistema único de educação básica. Depende. Caso a caso, esse regime de colaboração pode ser feito, mas a lei permite que isso possa acontecer. E aí, nesse caso, o município perde a autonomia, mas ganha a possibilidade de garantir o direito à educação. A ideia é essa. Artigo 12º. Estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino terão a incumbência de... E aí, saímos, dos municípios, estamos falando de estabelecimentos de ensino.
em qualquer que seja o seu sistema, municipal, estadual ou federal. 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica nas escolas se chama projeto político-pedagógico. Nas universidades, nas instituições de educação superior, nós temos o PPC, né? Que é o programa de curso, né? Proposta de programa de curso. Nós temos o plano de desenvolvimento institucional, também chamado de PDI. A gente vai ver isso melhor quando falar da educação superior. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos por lei. Quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Isso acontece muito pouco. Posso falar que na prática isso não acontece com frequência. E não vou jogar a responsabilidade só sobre os professores e gestores, não. Eu vou jogar essa responsabilidade também numa cultura nacional avessa ao planejamento. Frequentemente, optamos por não planejar as coisas, e sim por tentar resolver problemas após eles acontecerem. Tá? Então, isso dificulta até ver o cumprimento do plano de trabalho, porque não existe plano de trabalho, porque não existe planejamento. Em muitos casos é assim. Inciso 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Isso justifica a recuperação paralela, a recuperação do fim do ano, justifica a dependência, né? Ou seja, o aluno passa, entre aspas, devendo matérias e vai, no ano seguinte, ter uma carga horária maior. Então, isso está assegurado por lei. Inciso 6º, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Vamos lembrar que um princípio que já estava na Constituição, ele está aqui na LDB, que é o princípio da responsabilização. Então, não somente o Estado é responsável pela educação, mas a família e a comunidade também passam a ser responsáveis. E aí, cada sistema de ensino, cada estabelecimento de ensino vai ter que criar processo de integração da sociedade com a escola. Inciso 7º, isso aqui é importantíssimo, informar pai e mãe, coniventes ou não com seus filhos, pois eles são menores de idade, né? E, se for o caso, os responsáveis legais, quando não é pai e mãe, a criança é criada por tio, tia, avô, avó, etc., sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem sobre como a execução da proposta pedagógica da escola. Ou seja, isso não é um favor. O responsável pela criança tem o direito de exigir a qualquer momento o conhecimento da proposta pedagógica da escola. Tá? Então, a escola que vetar isso, por lei, ela já merece ser acionada pela autoridade competente e até judicialmente, se for o caso. 8º, inciso 8º, do artigo 12º. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 30% do percentual permitido em lei. E aí essa é uma redação dada, né, que altera a LDB, pela Lei 13.803 de 2019. Ou seja, a responsabilidade da escola notificar os alunos que têm mais de 30% de falta ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas medidas. Chegando em casos extremos, até mesmo a perda da guarda do responsável. 9º, promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que tem o estrangeirismo, né, chamado de bullying, no âmbito das escolas. Isso aí foi incluído pela Lei 13.663 de 2018. Então, é a responsabilidade da escola. Isso. E não somente dos alunos entre si ou dos pais. A escola precisa se envolver e tomar medidas quanto à violência escolar.
10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Isso ainda é muito controverso, porque no Brasil é necessário que seja mais claro o que se entende por cultura de paz. E quem tiver curiosidade de ler a Lei 13.663 de 2018, vai ver que esse é um ponto pouco claro. Ainda precisamos discutir muito isso. Inciso 11º, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas, incluído pela Lei 13.840 de 2019. Ou seja, as escolas passam a ter um papel que não é um papel de polícia, mas é um papel de aconselhamento, conscientização e de enfrentamento à drogadição, ou seja, ao vício de drogas desenvolvidos na escola. Lembrando que muitas escolas estão em áreas de risco e em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Então, é comum a convivência estrita desses sujeitos, né, que praticam esses delitos com as comunidades escolares. Portanto, é papel da escola, talvez integrada à segurança pública, talvez integrada à assistência social, promover estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas. Ok. Se falarmos das escolas, o que vai caber aos docentes? Artigo 13º. Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento do ensino. Bem, essa participação ela pode ser de muitos tipos. Ela pode ser um tipo de participação em que o sujeito somente assina o nome e diz que concorda com tudo, ou pode ser uma participação ativa. A lei não regulamenta isso. O ideal seja que o professor ele participe ativamente dessa elaboração da proposta pedagógica. Mas, infelizmente, a realidade não é essa na maioria das escolas públicas. Tá? 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Também não temos a garantia de como isso acontece. Não temos. Tá? Muitas direções de escola, elas são coniventes com os docentes e isso acontece também na educação superior. Tá? Tem professor que desaparece, não cumpre plano de trabalho nenhum. E o que eu posso dizer de uma pessoa dessa? É uma pessoa que está fora da lei. Quem está fora da lei, está à margem da lei, existe uma palavra para isso. É o sujeito marginal. É tudo que eu tenho a dizer. Não vou adentrar nisso, porque eu não quero entrar na seara do direito penal. Vamos lá. Cabe ao professor zelar pela aprendizagem dos alunos. Isso parece óbvio, né? Mas no Brasil é necessário uma lei para dizer que o professor é responsável pela aprendizagem dos alunos. Inciso 4, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Sim, isso aí tem a ver com o que também é a atribuição das escolas. 5º, ministrar os dias e aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Perfeito. 6º, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Ou seja, não basta a direção escolar combinar ou tentar estabelecer esses eventos. Os professores precisam colaborar com essa integração. Precisam fazer, entre aspas, esse meio de campo entre as famílias e as escolas. No artigo 14º, nós vamos ver competências dos sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à gestão democrática. Então, vamos a ele. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Tem 2 princípios aí. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Ipsis literis, o que foi dito antes.
Participar não significa dizer que essa participação é ativa ou atuante, mas tem em lei aberto esse espaço. Se nem para o professor está garantido, no inciso segundo, que tem a redação participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, nós temos menos ainda condições de garantir essa participação. Pode ser uma participação tutelada, ou pode ser uma participação realmente democrática. Os princípios estão aí. Como eles vão ser efetivados na prática vai depender em cada caso. Diria, de início, que há dificuldades enormes, porque em uma sociedade cuja tradição é autoritarismo como o Brasil, a democracia é a exceção. Então é difícil fazer isso. E citando o grande educador Pascoal Leme, ele já dizia lá nos anos 40 que uma sociedade, uma educação democrática somente pode existir numa sociedade democrática. Vamos para o artigo 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observados as normas gerais de direito financeiro público. Ok. Então, existe uma autonomia, mas essa autonomia vai depender não só das normas gerais de direito financeiro público, que estão no Código Tributário Nacional, por exemplo, estão na Constituição Federal, estão na Lei de Diretrizes e Bases, na parte que diz respeito aos orçamentos, e na Constituição. E tem uma pegadinha aqui. Progressivos graus de autonomia pedagógica significa que cada vez mais as escolas terão autonomia, terão liberdade de decisão sobre esses recursos. Só que sem estabelecer prazo, esse processo pode levar 1 ano ou pode levar 1 século, ou 1 milênio. Ou mais do que isso. Né? Então é importante essa ressalva aí à lei. O artigo 16 vai falar do que é o Sistema Federal de Ensino. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, universidades públicas e institutos federais de educação tecnológica, colégios de aplicação e outros, tá? Que tenham a ver com o Sistema Federal de Ensino. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, ou seja, mesmo que seja uma universidade, uma faculdade privada, ela está vinculada ao Sistema Federal de Ensino, tanto que ela passa por um processo de avaliação nacional que é igual, sem distinção, de universidades públicas e universidades privadas. Terceiro, os órgãos federais de educação. INEP, nós temos vários, nós temos INEP, nós vamos ter a Secretaria Especial de Regulação da Educação Superior, Secretaria de Educação Básica, Conselho Nacional de Educação e outros. Artigo 17. Os sistemas de ensino do Estado e do Distrito Federal compreendem. Pausa para minha hidratação. Inciso primeiro. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, observem. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal têm ingerência sobre as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Hein? Vou dar exemplo de um município que tem faculdade mantida pelo Poder Público Municipal. Macaé. Macaé tem uma faculdade municipal. Procurem verificar. Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E aí eles precisam responder tanto a avaliação do INEP quanto a avaliação do Estado, do governo estadual. Inciso terceiro, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Isso é importante. Né? Ensino fundamental e ensino médio vão responder à regulação dos Conselhos Estaduais de Educação e Secretarias Estaduais de Educação.
Quarto, os órgãos de educação estaduais do Distrito Federal, respectivamente. Secretarias estaduais de educação, conselhos estaduais de educação, serviço de supervisão pedagógica e tudo mais, tem a ver com estados e Distrito Federal. E aí uma peculiaridade do Distrito Federal é: parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Ou seja, no Distrito Federal, ao contrário do que acontece nos municípios, ele tem uma constituição híbrida, ele é meio estado, meio município, e as instituições de educação infantil integram seus sistemas de ensino. Tá? Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: inciso 1º, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil, criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Faz todo sentido. O Poder Público Municipal criou, o Poder Público Municipal mantém. Quem pariu Mateus que o embale, como se diz no ditado popular. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, assim como acontece com as instituições de educação superior que se vinculam necessariamente ao governo federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada se vinculam ao Poder Público Municipal. Inclusive, precisam solicitar ao Poder Público Municipal autorização de credenciamento e recredenciamento. Geralmente, quem cuida disso é o Serviço de Supervisão Escolar e os Conselhos Municipais de Educação. E, claro, os órgãos municipais de educação. Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, Serviço de Supervisão Escolar e outros órgãos administrativos estão aqui no inciso 3º, que fala dos órgãos municipais de educação. Não, né, pessoal? Nem parece que estamos diante de algo tão aterrorizante, né? Estamos terminando os primeiros 4 títulos da LDB. No seu artigo 19, temos que as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. E aí nós vamos ver que tem uma influência muito grande lá do artigo 213 da Constituição Federal. Inciso 1º. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Quando eu falo de incorporadas, eu digo daquelas que entraram em processo de falência e foram municipalizadas, ou foram absorvidas pela administração estadual, ou foram absorvidas pelo governo federal, né? Mas as instituições públicas se classificam nessas categorias administrativas. Privadas, assim entendidas as que são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, e aí essas instituições privadas elas oferem lucros. E as comunitárias, na forma da lei, aquelas mantidas por associações, moradores, movimentos sindicais, movimentos sociais e etc. Vamos adiante. Estamos quase terminando. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendida a orientação confessional e a ideologia específica. Tal como colocado lá, as instituições confessionais, elas também têm um estatuto próprio e elas têm uma relação específica que já está lá na matéria constitucional, e quem tiver dúvida vai ler na lei 3868 de 2019. Fazem parte do rol de instituições permitidas no Brasil. Tá? E no parágrafo 2º, encerrando, as instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo
podem ser certificados como filantrópicas na forma da lei, incluído pela Lei 13.868 de 2019, ou seja, aquelas que são mantidas por instituições de caridade, exemplo, Lions Club é um exemplo, e outras, elas vão ter acesso, podem inclusive receber financiamento público, respeitadas algumas condições. A primeira delas é que elas não sejam lucrativas, elas apliquem os seus excedentes ou na ampliação de suas instalações, ou do seu atendimento educacional, ou em bolsas de estudo a serem oferecidas quando faltam vagas na rede privada. O artigo 20 foi revogado em 2019 pela Lei 13.868 de 2019. Por quê? Porque a matéria é exatamente a mesma que tratada no artigo 19. Então, quando começarmos o título 5, não estranhem, pois começaremos a partir do artigo 21. Não fui eu que esqueci alguma coisa, mas sim o fato de que a estrutura da lei se modificou. Encerramos por aqui essa extensa, porém muito importante aula sobre a organização da educação no Brasil. Na próxima aula, na nossa sexta aula, continuaremos tratando da LDB e vamos ter uma aula dedicada somente ao título 5, que ele é muito extenso. Ele vai falar dos níveis e modalidades da educação nacional. Então, agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos por estarem ligados aqui no canal. Não se esqueçam, deem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho das notificações, porque para todos aqueles interessados isso facilita muito, não só a divulgação, como também a que eu possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês e auxiliando a todos aqueles interessados na organização da educação no Brasil e em outras coisas que estão no canal. Vocês verão aí nos cards interativos que temos algumas sugestões de vídeos e artigos que estão aqui no canal. Artigos porque eles estão na descrição dos vídeos. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem ligados, hein? Toda hora tem novo conteúdo diferente e interessante no canal Pablo Bispo.